ainda há esperança para Israel. Eu quero trazer à tua memória um pouco deste povo, para que possamos contar um pouco da nossa história também. Desde o período que Deus livra Israel do Egito, olhe para mim. Deus livra aquele povo com mão forte, com mão poderosa, através de grandes milagres, envergonha Faraó, abre o mar vermelho, o povo passa a pé enxuto, destrói os cavaleiros e carros de Faraó depois. O povo do outro lado canta com Miriam dizendo que só o Senhor é Deus. Parece que a história de Israel é uma linda história de um povo que ama a Deus, mas que entendemos biblicamente, você que também lê a Bíblia, não foi assim. Pensa um povo desobediente, pensa um povo que não tem estabilidade com Deus. Toda a história de Israel tem dois pontos, um positivo e um ponto negativo. Por quê? De vez em quando esse povo estava adorando a Deus, estava com Deus, dizia que só o Senhor era Deus, mas de vez em quando esse povo não queria papo com Deus, vivia bem a sua maneira de viver, adorava outros ídolos, fazia o que pretendia fazer e daí não se importava. Moisés teve grande trabalho com Israel. Depois Josué assume esse papel e também tem um grande trabalho com esse povo. É um povo que Deus está sempre mostrando milagres, prodígios, mas é uma geração que não abraça Deus de verdade, não abraça Deus completamente. Basta Deus silenciar um pouco, esse povo se volta para a idolatria. O período dos juízes, depois de Josué, é um período basicamente de 40 anos, o povo com Deus, depois 40 anos sem Deus. Passa todo esse período de altos e baixos. Depois vem os sacerdotes, os profetas, os reis de Judá, os reis de Israel. Cada história terrível nós vamos encontrar na Bíblia. Que povo é esse? Era o povo escolhido por Deus para anunciar a sua palavra, para anunciar o mundo, para ser o povo que iria brilhar entre as nações. Mas olha que este povo está cumprindo outro papel. A leitura que lemos no livro de Esdras, esse povo está voltando de um grande castigo. São 70 anos na Babilônia, 70 anos da mão de Deus julgando. Eles estão lá por quê? Por desobediência ao Senhor. Estão sendo castigados por Deus. Não ouviram os profetas. Quantas vezes o profeta Isaías está nas ruas pregando, dizendo para aqueles reis se arrependerem, para aquele povo se voltar para Deus. O que aquele povo faz? Coloca Jeremias em uma prisão, rejeitam os profetas de Deus. Qual é o papel de Deus agora? Deus escolheu aquele povo, eram filhos de Deus. Todo pai que ama, ele repreende. Todo pai que ama, ele castiga. E era isso que Deus fazia com Israel. Estavam há 70 anos na Babilônia, pagando o preço da desobediência. Diga comigo, é isso que acontece quando não ouvimos a voz do Senhor.
quando não ouvimos os profetas de Deus, quando não ouvimos a palavra do Senhor. Eu lembro, e já disse isso umas 2 vezes, vou dizer pela terceira: milhares de missionários foram mortos nos países asiáticos, na Índia, na Sri Lanka. O que foi que Deus fez? Deus liberou um tsunami para atingir aquela nação. Mais de 260 mil pessoas morreram, entre velhos, jovens, crianças, mulheres grávidas. Todos pagaram o preço da desobediência. Talvez vocês não saibam, mas depois do tsunami de 2004, abriram-se as portas do Evangelho. O que é isso? O povo só aprende quando Deus aperta. O povo só aprende quando Deus está castigando, quando Deus está repreendendo, quando Deus está colocando eles em situações difíceis. Aí as pessoas sabem se lembrar de Deus. Não queira essa noite passar pelo pior da vida para lembrar de Deus. Aproveite este culto de adoração. Lembre-se de Deus essa noite. Lembre de adorar o seu nome. Lembre que Ele é o único Deus na sua vida. Lembre que se não fosse Ele que tivesse nos arrancado do mundo, nós ainda estaríamos condenados a ir ao inferno. Hoje não, a nossa história é diferente. Temos um céu, temos uma esperança, temos um Deus 24 horas com a gente, dizendo: não temas, porque eu estou contigo. Mas Israel estava pagando o preço, agora estava voltando para Jerusalém, humilhados. Jerusalém está toda destruída, o templo destruído, os muros destruídos e queimados. Lá vai Esdras e Neemias, são contemporâneos, reconstruir os muros novamente, reconstruir o templo de adoração a Deus. Mas havia um problema grave lá. Os que estavam voltando, voltavam de um castigo, mas aqueles que ficaram em Jerusalém e Judá estavam completamente desviados. Escute, havia uma ordem de Deus: vocês têm que ser um povo único. Isso aqui é simbólico e espiritual para hoje. Deus disse para aquele povo: vocês não podem se misturar. Eu tirei vocês da idolatria do Egito. Eu salvei vocês com mãos fortes. Se vocês casarem com mulheres estranhas ou homens estranhos, a cultura deles será implantada em Israel. E é isso que está acontecendo. O povo que está em Jerusalém está mergulhado na idolatria. Casaram com mulheres ímpias de outras nações, e agora aquele povo precisava se arrepender. Aquele povo precisava abandonar aquelas mulheres. Que coisa terrível. A gente olhando para a Bíblia, talvez a gente crie uns porquês aqui. Pastor, mas eles não casaram, tiveram filhos. Deus está mandando eles se separarem daquelas mulheres. É exatamente isso. O erro teria que ser consertado. E eles estão agora perante Esdras. A Bíblia diz no primeiro versículo que havia um grande choro. Não era um choro pequeno, mas eles estavam chorando muito. Iria ser cortado as relações. Diga comigo: crente não pode estar misturado com o mundo. Somos um povo separado, somos um povo santificado,
Somos um povo a qual Deus nos garantiu uma promessa. Nós não temos ligação com o reino das trevas. Nós não temos ligação com as orgias do mundo. Nós adoramos ao único Deus, Criador dos céus, Criador da terra, que reina, que manda e é soberano sobre todos nós. Aleluia. Bendito seja Deus esta noite. Era isso que Deus estava falando através de Esdras. Vai ter que ser feita uma limpeza para purificar. Vocês têm que se limparem completamente. E agora, se eles amavam aquelas mulheres, não é difícil. Se eles amaram aqueles filhos, Deus estava dizendo: apartem-se. Não é a mesma coisa para nós? Aquele que ama o mundo, o amor de Deus não pode estar nele. Diga: Deus é único, você também é único para Deus. Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele também não quer te dividir com ninguém. Ou você é de Deus ou nada. Ou pertencemos ao reino de Deus ou nada. Ou damos glória ou nada. Cadê o povo que pertence a Deus essa noite? Você é único. Deus estava tratando com eles. Que coisa terrível. Que coisa terrível. Deus estava querendo recomeçar. Vocês viveram muitos momentos de desgraça, de calúnia, mas Deus estava trazendo um novo começo. Deus estava tratando para uma nova história ser escrita. Oh, louvado seja o Senhor esta noite. Queridos, eu quero que você entenda uma coisa esta noite, que possamos entender. Diga comigo: Deus é amor, mas Deus é justiça. O que você prefere? Um Deus te castigando ou um Deus só te amando? Aí vai valer do que você faz para Deus. Enquanto Israel amava a Deus, ninguém conseguia entrar em Jerusalém. Enquanto Israel amava a Deus, ninguém conseguia deter os exércitos de Israel. Mas no momento que Israel abandonava Deus, Deus dizia: eu vou castigar. Quem for contra vocês, vence. Tristeza vence, depressão vence, problema vence, angústia vence. Tudo nesse mundo pode te vencer, mas eu quero ver o mundo vencer, o diabo vencer, depressão vencer, angústia, tristeza vencer. Um crente que é amado por Deus, um crente que ama a Deus, é um ser diferente nessa vida. É um ser diferente, porque Deus é com ele. É uma troca, ele é com Deus e Deus é com ele. Mas toda vez que esquecemos de Deus, lá vem de novo. O que é que está lá em Deuteronômio capítulo 28? Moisés, uma vez usado por Deus, disse: se vocês obedecerem a palavra e vocês cumprirem, todas as bênçãos de Deus estarão com vocês. Vão acompanhar vocês aonde vocês estiverem. Mas tem uma coisa: se vocês ouvirem a palavra e vocês desobedecerem, aí o bicho pega. Aí o negócio fica estreito. Deus ama, mas Deus é justiça. Essa é as duas verdades de Deus. Aquele que enfrenta a justiça de Deus enfrenta algo terrível. A Bíblia diz que coisa horrenda e terrível é cair nas mãos de um Deus vivo, cair nas mãos de um Deus irado. Quem já foi o pai aqui que açoitou o filho? Qual foi de vocês?
Já açoitei. O que é isso ali, pastor? É quando a gente não suporta mais. Você ficou irado com a atitude do filho. Agora tu imagine Deus te castigando. Enfermidades, lutas. Era isso que Israel estava passando. Era isso que Israel estava vivendo naqueles dias. Sabe uma coisa, eu estava meditando nessa palavra. Deus falou ao meu coração: é por isso que o mundo está sendo punido. Todos os dias. Todos os dias a gente ouve desgraça. Todos os dias a gente ouve: mataram fulano, mataram o Beltrano, houve um acidente lá. O que é isso? É a ausência de Deus. Quando um pai está amando o filho e o filho amando o pai, tem abraços, não tem? Sim ou não? Tem carinhos, não tem? Tem afego, não tem? Mas quando existe desobediência, a Bíblia diz que o que aparece é o que? É o castigo. Aquele pai que ama filho, ele castiga o seu filho. Eu tenho certeza que Deus está castigando esse mundo há muito tempo. O que aconteceu esse mês de fevereiro? Que coisas terríveis. Brumadinho. O que é isso ali? Como é que se explica isso ali? Ah, pastor, foi irresponsabilidade. Foi! Mas lá no fundo tem um castigo de Deus, queira a gente acreditar ou não. O que aconteceu lá no CETEC, onde o clube de Flamengo treina no Rio? O que é isso ali? Foi uma fatalidade que pegou fogo. Foi? No final de contas, tem um Deus punindo. Tem um Deus punindo os seres humanos todos os dias. Nós voltávamos sexta-feira da sede, tinha um corpo morto aqui na avenida em Novo Maranguape. O que era isso ali? Ah, porque mataram? Não, é Deus punindo. É Deus castigando o ser humano. A humanidade está rejeitando Deus todos os dias. As pessoas estão preferindo mais o mundo, servir o que eles pretendem fazer. As suas opiniões, os seus desejos são melhores do que estar com Deus. Qual é o resultado final disso? É a mão do juízo de Deus sendo estendida para castigar, meu irmão. Nenhuma folha cai sem a vontade de Deus. Nada acontece sem a vontade de Deus. Se eu fosse você essa noite, eu abraçaria Jesus e pedia para Jesus: nunca mais me largue. Eu não quero mais fazer a minha vontade. Eu quero estar com Cristo, cumprindo a vontade de Cristo, estar no caminho de Cristo, adorando só a Cristo, servindo só a Cristo. Estando com Deus é muito melhor, é mais seguro. Cada dia que o homem se afasta de Deus, coitado, que miserável. Se o fim dele chegar, acabou-se. Não tem purgatório, não tem reza de 7 dias que dê jeito. É inferno mesmo, é juízo final para ele. Deus estava oferecendo para Israel algo muito maravilhoso. Deus estava oferecendo para essa nação um recomeço. Se apartem do mundo, se desliguem com o mundo, passem a viver de hoje em diante uma vida com Deus, uma vida com o Senhor. É uma vida muito melhor. Glorificado seja Deus esta noite. Deus estava oferecendo isso. Mas que coisa terrível. Pouco tempo depois, eu não vou pregar, mas o povo estava novamente ausente de Deus. Olhe para mim.
Todos vocês. De vez em quando a gente também é assim, né? É Deus, é bênção, chora. Mas de vez em quando a gente quer dar uma rasteira em Deus. E acha que Deus não está vendo a gente. Você é filho e filha de Deus. Você não pertence mais a esse mundo. Você pertence ao reino de Deus. Ninguém consegue passar a perna em Deus. Deus vê tudo o que acontece na tua vida. Se desliga de tudo essa noite. Eu não sei porque Deus me deu essa palavra, mas Deus está falando com alguém esta noite. Eu não sei quais são as pessoas que Deus está falando. Pare de viver uma vida lá e uma vida acolá. Viva só para Deus de hoje em diante. Aleluia. Deus, Ele tem todos os motivos do mundo para não querer você, e nem eu, porque somos inconstantes. De vez em quando a gente não liga mais para Deus. A gente tem uma semana inteira para estar na igreja. O último dia, domingo, não, eu vou fazer outra coisa. Hipócrita! Você não é liberto ainda. Você não conhece Deus, não conhece a verdade. Deus não tem motivos para querer ninguém. Doeu essa? Em vez de adorar a Deus, quantas vezes repudiamos Deus? Com as nossas ações, com os nossos atos, com as nossas obras. Jesus disse, lá em Mateus 6:33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Glorificado seja o Senhor. Deus não tem motivos. Não tem, você sabia disso? Olha para o teu irmão e diz: Deus não tem nenhum motivo para querer você. Não tem. Somos uma geração ingrata, ímpia, injusta. Israel era o povo de Deus, mas era peia, castigo, desobediência. Aí perguntaram para Esdras: no tocante a isso, nós estamos perdidos. Diga: falhamos com Deus também. Falhamos com Deus. Eles fazem a pergunta principal: no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Olha como o mundo está. Terrível. A gente vem para a igreja, o que a gente vê? Pessoas em rodas, brincando, bebendo. Nos surge a pergunta: será que ainda há esperança para esse povo? Será que tem esperança para o drogado ainda? Para o macumbeiro, para o adúltero? Ele está totalmente longe de Deus, totalmente contraditório à vontade de Deus. Eles perguntaram para Esdras: será que ainda há esperança? Olhe para o mundo essa noite. Será que tem jeito? Será que esses pecadores têm jeito de serem transformados? Hein? Será que ainda existe esperança? Meu Deus, é de doer no coração esta noite quando esta palavra vem ao nosso encontro.
Esta análise que Deus nos dá essa noite é muito profunda. Será que tem esperança? A vida não é uma brincadeira e nem um conto de fantasia da Disney. A vida é algo muito sério. Você é criatura de Deus. Temos grandes responsabilidades a tratar com Deus. Será que existe esperança para o perdido? O que é que vocês acham essa noite? Será que há esperança, hein? Eu não sei. Olha o que Esdras diz no verso 3. Aquele povo estava totalmente manchado pelo pecado. E Esdras diz o seguinte: agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus. Perguntaram para ele: ainda há esperança? Só existe uma esperança. Só existe uma esperança para o perdido. Só existe uma esperança para o homem que não tem Deus. Só existe uma esperança para os drogados, prostitutos, adúlteros, macumbeiros, levianos, brasileiros que vivem sem Deus. Ainda há uma esperança: fazer aliança com Deus. Pastor, como é que eu faço uma aliança com esse Deus? Alguém faz para você. Olha para o teu irmão da direita e da esquerda. Diga que Jesus faz. Jesus é a aliança que te liga com Deus. Você é perdido, mas Ele fez a ligação com você e Deus. Ele fez a ligação entre você e o Pai. Ele fez o concerto, Ele fez o pacto. Pastor, ainda há uma esperança. Há uma esperança. É se largar do mundo, abandonar o mundo, rejeitar o mundo e começar a caminhar e viver uma vida com Deus, com propósito, com adoração, com oração, com louvor, com vida com Deus. Tudo muda, tudo fica diferente. Glorificado seja o Senhor. Quem vive uma vida com Deus e faz aliança com Deus, está igual o salmista no capítulo 46 e o verso 1. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. Eu não temerei, ainda que a terra ruja, ainda que os montes se abalem, eu não vou me abalar. Sabe por quê? Porque existe um rio que vem do trono de Deus e me dá calma, e me dá alegria, e me dá esperança, e me faz acreditar: a minha vida está nas mãos de Deus. Shurimi cantaramanai, shude cantalai. Aleluia, aleluia, aleluia. Só existe uma esperança, irmãos. Não adianta criticar o governador, o prefeito, o presidente. Eles não podem mudar a tua vida espiritual. O problema não é político, o problema é espiritual. O Brasil está num processo, mas o problema ainda é espiritual. Sempre foi espiritual. Homem nenhum resolve. O teu caso, nenhum psiquiatra, psicólogo, advogado resolve. Se Deus não resolver,
ninguém resolve. Nenhum presidente ou político dessa terra pode tirar a mancha do teu coração, que você manchou com o pecado. Pode preencher o vazio que está aí dentro. Esse vazio de vez em quando você quer preencher com o mundo, só vai arruinar a tua alma. Preenche este vazio com Deus esta noite, com a presença de Jesus na tua vida. Deixa o Espírito Santo entrar no teu coração esta noite. Deixa Ele morar aí dentro. Ele vai curar você, Ele vai te dar paz, Ele vai te dar esperança. Ele tem um futuro melhor para a tua vida. É por isso que Isaías clamava, capítulo 55 e o verso 6: ei, busquem a Deus enquanto se podem achar, invoquem o seu nome enquanto existe oportunidade. Hoje é o momento de oportunidade para você. Quem vai buscar o Senhor? Quem vai buscar o Senhor? Quem já invocou a Deus esta noite? Aleluia. Uma geração má, adúltera e perversa, todos os dias vai pagar o preço. Todos os dias tem enterro no cemitério. Nós estávamos evangelizando sábado, visitamos várias casas, oramos por pessoas, e chegamos ali próximo ao cemitério e disseram: havia de acontecer um enterro, mas não pôde, porque se trouxessem o corpo, esse corpo eles queimariam lá. O que é isso? É o mal dominando, é o mal prevalecendo. Mas existe uma luz de Deus aqui, que pode tirar essas pessoas das trevas. Jesus está de pé, Jesus está vivo. Enquanto Jesus está vivo e de pé, aleluia, nas nossas vidas existe esperança. A partir do momento que você para de buscar a Deus, invocar a Deus, você fica à mercê da justiça e do castigo de Deus. Por isso esta noite busque a Deus incessantemente. Busque a Deus com todas as tuas forças. Ainda há uma esperança para ti. Nem tudo está perdido. Há um ditado no mundo que diz que a esperança é a última que morre. Para nós não, a nossa esperança é Jesus. Ela nunca morre, ela nunca acaba, ela está sempre viva. Não importa quem você era, você talvez fosse a pessoa mais perdida, mas Jesus te encontrou. Jesus entrou no teu coração. Você não é mais um perdido, você não é mais um miserável. Você agora é de Deus. Você pertence ao reino de Deus. Há uma esperança esta noite para todos nós. Estamos aqui por causa de Jesus. Estamos aqui por causa do Senhor. Há uma esperança. Aqueles que não têm Deus, vocês sabem que ele vive uma vida sem esperança. Qual é a esperança? O dinheiro. O dinheiro acaba, está destruído. Tem alguns que a esperança dele é a fama. Quando a fama acaba, está destruído. Nós somos diferentes. Por quê, pastor? Crente sobrevive sem dinheiro, sem fama, até sem comida às vezes, até sem água às vezes, até sem casa às vezes, mas a gente não consegue viver sem Jesus. Jesus é melhor do que sede, do que fome, do que casa, do que carro, do que chinela, do que sapato, do que gravata, do que paletó, do que banco, do que teto. Jesus é o melhor que nós temos esta noite. Ele é a nossa esperança. Glorificado seja o seu nome para sempre. Pedro disse lá no capítulo 1 da sua primeira epístola e o verso 3, que Deus nos amou e colocou em nós algo maravilhoso. Diga comigo, foi a esperança. Pedro diz
que Deus colocou uma esperança incontaminável, incorruptível, não pode murchar, isso é, não pode acabar, está guardada para nós lá no céu. Diga, é lá no céu que nós teremos o melhor de Deus. É lá no céu que veremos Ele face a face. É lá no céu que não existe mais dor, não existe mais lágrima, não existe mais pranto, não existe mais morte, não existe mais castigo, não existe mais dor, não tem mais depressão, não tem mais angústia, não tem mais problema. Nós temos uma esperança viva essa noite. Eu separei um versículo para encerrar. Está no livro de Jó e eu fui tocado por esse versículo. E eu pude contemplar que nós estamos enquadrados aqui. Por que que alguém pega uma arma e coloca na cabeça e tira a vida? Estando estabilizado financeiramente, tendo carro, casa, diga assim, é porque a esperança dele acabou. Quando ele não acredita mais em nada, ele tira a vida. Eu tinha 12 anos de idade, quando eu vi um jovem de 15 anos, eu não vi literalmente, mas ele tirou a vida, filho de um grande empresário, riquíssimo, na minha cidade, porque a namorada era uma princesa, e não quis mais ele. Teve uma noite que ele se trancou no quarto, pegou o punho da rede e tirou a vida. Por que que ele fez aquilo? Filho de um empresário rico, que vendia depósito de todos os alimentos, de sacas de alimentos. Ele poderia ter as namoradas que ele quisesse. Sabe por que que ele fez isso ali? Porque ele não tinha mais esperança. Quem tem Jesus pode pensar fazer as mesmas coisas. Sabe por que que ele não faz? Porque ele tem uma esperança. Se Jesus não for, o pastor coloca revólver e se mata. Mas enquanto Jesus, grave isso, for a esperança dele, ele estará de pé contra as tempestades da vida. Enquanto Jesus for a esperança dele, o diabo não vence ele, o mundo não vence. Você pode não crer, mas eu creio, depressão não vence. Pode até passar pela depressão, mas a depressão não mata. Quem tem Jesus tem esperança. E essa esperança está de pé essa noite. O que Jó diz no capítulo 14, ele diz porquanto, grave isso, a esperança para a árvore que for cortada. Puxa, pastor, a árvore foi cortada, ainda há esperança, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra e a sua raiz morrer, é o coração. Acabou? Ainda não. E morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas. Sabe o que é que isso significa? Brotará e dará ramos como planta. Eu vou explicar. Quem tem Jesus aqui, ainda que sejamos cortados no tronco, depois de um tempo o tronco apodrecer, a raiz apodrecer, diga, nós ainda teremos essência.
porque lá embaixo algumas pequenas raízes que sobreviveram ao cheiro das águas. Diga: estas águas são de Jesus, essas águas são a palavra de Deus. Ao cheiro das águas elas começarão a brotar novamente. Ainda que destruam a tua vida, ainda que você esteja destruído como pó, e alguém diga: já era, acabou, esse crente não existe mais. Quem tem Jesus nunca se acaba. Ao cheiro das águas você será renovado, isso é, com a presença de Jesus na tua vida. Alguém que dizia que você estava acabado vai ver você de pé novamente, porque o crente é como o Salmo 1 e o verso 3: está plantado junto a ribeiros de água, dá o seu fruto na estação própria, tudo que faz prospera. Aplauda o Senhor essa noite. Fica de pé em nome de Jesus. Diga comigo: há sempre uma esperança para quem tem Jesus. Os homens podem destruir o teu corpo, mas não podem destruir a essência de Deus que está aí dentro. É por isso que a gente pensa que está fraco de vez em quando, e a gente vê que está forte igual uma rocha. É a essência de Deus na tua vida. É o Espírito Santo te renovando, é o Espírito Santo te fortalecendo quando você está fraco. Esse Deus faz isso na nossa vida. Estamos com Deus esta noite, louvado seja o Senhor. Há uma esperança para nós, há uma esperança para a igreja. Ainda que você olhe para Maranguape e disse: essa cidade está perdida, essa cidade está dominada pelas drogas, pelo crime, mas eu quero crer esta noite que ainda há uma esperança. Ainda há uma esperança. Feche os seus olhos em nome do Senhor.